Poderosamente, voltamos novamente em mais uma aula. Vai falar o teu coração, vai te abençoar, vai assim abrir o teu entendimento de uma forma muito grande. Hoje nós vamos falar aqui sobre o jardim. Ele precisa ser guardado. Eu creio que até aqui Deus já clareou muitas coisas para a gente. Deus já abriu o nosso entendimento de uma forma muito precisa, muito poderosa, mas Ele vai falar mais ainda conosco, vai abrir mais ainda o nosso entendimento. Vamos para a tela aqui. O jardim ainda precisa, o jardim ainda precisa ser guardado. Então, olha só, a serpente, ela continua rodeando, a gente nem precisa falar quem é a serpente, né? Ela ainda fala, ela continua falando. Ela ainda convence. E ela ainda entra onde o homem não guarda. Isso é forte. Vamos lá. Olha só. Isso daqui é muito forte. Muito forte. A serpente, ela ainda está falando. Né? Opa, que a gente comentou na última. A serpente ainda ela está agindo aí. Ela está ainda atuando aí. E nós precisamos ter um entendimento do que precisa mudar. Ela continua rodeando, ela continua falando, ela ainda convence e ainda entra onde o homem não guarda. Então, eu estou guardando a minha casa. Você está guardando a sua esposa. Como é que eu guardo a minha casa? Poxa vida, isso é tão, a princípio, fácil de entender, mas ao mesmo tempo tão complexo, porque quando você faz como Daniel, o texto diz em Daniel, que Daniel já estava alguns dias orando a Deus, falando com Deus, intercedendo. Então, no 21º dia, esse 21º dia não significa dia assim que Deus vai esperar para responder, mas um processo que muitas vezes precisa ser vencido no mundo espiritual para algumas respostas se manifestarem na nossa vida. O texto, quando no 21º dia que Daniel estava num jejum de apenas legumes e apenas jejuando, né? O texto fala que ele então, o anjo chega e diz para ele: Daniel, homem muito amado de Deus, suas palavras são ouvidas desde o primeiro dia. Olha só, desde o primeiro dia Deus ouviu. Ele diz: quando aplicaste o teu coração para entender. Quando você aplica o teu coração para entender, é naquele momento. Você pode ler muito a Bíblia, você pode meditar muito na Bíblia, você pode ir muito na igreja, mas isso não garante respostas. O que garante a resposta é quando você aplica o teu coração. É quando você derrama o teu coração. Não é um esforço seu próprio, é justamente uma rendição sua. É quando você se deixa vencer pela palavra que já falou contigo e você começa a ter um espírito de intercessor e você começa a derramar a tua vida. Meu Deus, o Senhor vai falar comigo. Eu preciso levantar o meu casamento. Eu preciso salvar o meu filho. Eu preciso do teu direcionamento. Quando você aplica o teu coração, ali Deus já começa a te responder. Mas algumas respostas deixam de chegar, né, a você imediatamente. Elas não chegam imediatamente porque é um processo, há um ataque, há uma ação no mundo espiritual que precisa ser vencida com continuidade, com perseverança. Tem coisas que só o Espírito de Deus pode te dar direcionamento. Então, quando vamos voltar para a tela, você está guardando a sua casa quando você aplica o teu coração. Você está guardando a sua esposa quando você aplica o teu coração. Então, aqui são perguntas. Você está guardando os olhos dos seus filhos? O que o meu filho está me se alimentando? Eu estou deixando meu filho ver o que ele quer? Não, eu na minha vida mando eu. É assim que os jovens pensam. É assim que eles pensam. Essa é a cultura que tem no mundo hoje. E essa cultura está entrando na igreja. A igreja está aceitando, homens e mulheres estão aceitando. Você está guardando os valores da sua família? Então nós não podemos dormir. Nós temos que guardar. O jardim ainda precisa ser guardado. Você está entendendo isso? A gente poderia adentrar em muito mais detalhes, mas eu creio que isso, Deus já está te falando algumas coisas. Reveja, passa revista na sua casa. Sabe quando um vigia, ele assume
assume o turno dele, acho que primeiro ele passa a revista por todos os lugares para ver se está tudo, enfim, protegido, está tudo no seu devido lugar. Então eu tenho que passar a revista e ver como é que está a minha casa, como é que está a minha esposa, como é que estão os meus filhos, o que eles estão vendo, o que eles estão ouvindo. Eu tenho que passar uma revista em mim mesmo, como está o meu coração. Eu estou guardando os valores da minha família, então isso daqui é importante, o jardim precisa ser guardado. Então, vamos ver aqui, curando o caráter. Curando o caráter. Isso daqui é forte. O caráter do homem só é forjado sob pressão. Pressão do quê? Dos problemas? Não. Da responsabilidade. É quando a gente deixa a responsabilidade realmente ela fazer o papel dela na minha vida e eu assumo a responsabilidade no meu espírito. Então a pressão dessa responsabilidade me gera entrega. E essa entrega, muitas vezes, essa entrega da dor que forma, essa pressão gera responsabilidade, e a responsabilidade gera entrega, e a entrega gera dor. E ela vai formando algo em mim, mas não é uma dor que me fere, é uma dor que me forma, é uma dor que me melhora, é uma dor que me faz crescer. Entendendo? Essa é uma dor diferente da dor dos problemas. O problema, ele causa uma pressão, mas uma pressão de dificuldades, de lutas, de ansiedade, de inquietude, de desassossegos, de desequilíbrios, de revoltas, de gritarias, de acusações. Essa é o que o problema faz, a pressão do problema. Agora, a pressão da responsabilidade, quando a gente aceita, ela gera entrega. Há uma pressão dentro de você, mas isso vai gerando uma entrega, você vai se derramando, dizendo assim, Deus, eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso da tua ajuda para melhorar. E ela gera uma entrega, ela gera uma dor, mas não que fere, mas gera uma dor que forma. Parece que está ferindo, porque está doendo, mas não tá ferindo, ela está formando. Está formando está tirando o homem dentro deste macho que está aí. Este macho que bate o pé, que grita, que levanta a voz. E está formando o homem sai desse macho que liderava e passa o homem surgir. Aí surgem homens maduros que não nasce só de oração emocional, que chora, que reconhece, não, mas de uma rendição prática. Porque nós, além de nos rendemos aqui dentro, diante de Deus e diante das situações, a nossa rendição tem que reverberar na maneira prática, tem que ser um extrato. Aquilo que eu estou fazendo é um extrato da minha rendição. Então, o meu levantar na madrugada para interceder, o meu jejum para interceder, a minha luta para demandar e lutar por algumas coisas, para negociar algumas coisas, tudo isso é um retrato, um extrato da minha rendição por dentro. Quem não assume a responsabilidade, ele terceiriza a autoridade. Ele vai deixando que outros que mandam. O problema começa a mandar, a esposa vê que ele não faz nada, ela então começa a assumir a liderança e você já sabe o que acontece. Começa a ter problemas, brigas, discussões dentro de casa. Então o Éden, ele pode ser restaurado. O Éden o meu jardim que Deus colocou. Mas Deus não vai restaurar um jardim enquanto o homem continuar se escondendo. Escondendo o quê? Atrás da esposa, atrás da mulher. Porque ela assumiu já a liderança, ela já faz algumas coisas, ela está lá. Não, só que tem um peso desajustado. Tem uma carga tão grande emocional sobre ela, porque eu, como marido, você, como marido, não está assumindo, como pai, não está assumindo. Então essa carga está sobre ela. Então, agora, aparentemente, parece que o único problema que ela está demonstrando é uma carga pesada emocional, de angústia, de irritação, irritabilidade, mas depois vai gerar outras coisas piores. Talvez vai começar a gerar dentro dela um desejo de se separar, de abandonar, o pior, de uma doença que vai minar a vida dela e vai tirar a vida dela antes do tempo. Então, onde estás, Adão? O Senhor perguntou. Onde você está, Adão? Deus nunca chamou Eva
Olha, onde você está? Não, Deus chamou Adão. Adão, onde você está? Você está onde, Adão? Onde você se encontra? Você está onde? Então Deus está perguntando, ô Adão, o Adão que está aqui em mim, o André, o João, o Carlos, sei lá quem é você. Onde você está? Sai daí de onde você está. O primeiro a ser a responsabilidade não foi Eva, foi o homem. Não foi a mulher, foi o homem. Deus não quer explicações. Adão quis dar explicações. Adão quis dar explicações. Ele quer um posicionamento meu, ele quer um posicionamento seu. Então aqui está a cura. Ó, vou deixar aqui bem o máximo que eu posso. Ó, Deus, ele quer curar. Ele quer curar. Está aqui, ó. Ele quer curar o nosso caráter. E é isso que ele já está fazendo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele está fazendo isso na nossa vida, na tua vida. Ele já está nos curando. Ele já está curando você, meu amigo. Ele já está abençoando você. Ele já está te fazendo algo na tua vida que você não imagina. O que ele está realizando, o que ele está fazendo. Então tem coisas extraordinárias que ele está fazendo em você. Pode ter certeza disso no teu espírito, que você não está aqui por acaso. Nós vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente volta na próxima live, no próximo ponto, para falar sobre receber encorajamento e voltar a guardar o jardim. Deus abençoe você. Continue firme, Deus é contigo. Daqui a pouquinho a gente volta. Valeu!